Bom dia para você, bom dia para sua família, sejam bem-vindos. A gente começa agora a Palavra do Cardeal. É o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, que sempre está conosco aqui todas as manhãs de domingo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Jarez. E bom dia a vocês também, que nos acompanham. É bom ter a sua companhia logo no domingo pela manhã. Espero que vocês também possam aproveitar do nosso encontro. Saúdo de modo especial os padres que nos acompanham também. E vamos lá, Padre Juarez. Vamos lá. Qual é o programa de hoje? Hoje a gente está vivendo o 21º domingo do tempo comum. Quarto domingo de agosto, que é um domingo dedicado também às vocações dos ministérios leigos, né? Mas o Evangelho hoje é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus, né? Mais uma vez, Sim. Esse Evangelho, né, Dante? Essa frase, essa afirmação, tu és Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, ela está dentro daquele trecho do Evangelho de São Mateus chamada da confissão de Pedro. Isso. Ou confissão de Cesaré de Filipe. No caso, não é confissão dos pecados, né? É uma Seria profissão. A profissão, né? A proclamação, né? Jesus como Filho de Deus, né? E, primeiramente, Jesus pergunta, né? Interessante, a curiosidade de Jesus. O que dizem por aí de mim? Né? Quem dizem por aí que eu sou? Os apóstolos vão dando várias respostas. E Jesus depois pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, sempre o primeiro a responder, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo. E Jesus diz, tu és Pedro. Pedro significa pedra, rocha. O nome de Pedro era Cefas. Cefas. E traduzido, né? De fato era Simão, né? Simão, né? Simão. E daí Jesus disse, você é pedra, você é Cefas. Kefas. E daí para frente passou a se chamar Pedro, Cefas Pedro, né? Traduzido em português. Então, tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, e Jesus diz, tu és a pedra de Deus. Né? A pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. E depois ainda promete as chaves que sempre indicam o poder dado a Pedro. Pois é, essa proclamação de Jesus, ela vem logo depois da proclamação de Pedro e está estreitamente relacionada com ela. Pedro proclama Jesus, o Cristo ungido de Deus. Pedro é testemunha de Jesus. Pedro testemunha quem é Jesus. Quem dizem por aí? Pedro deve dizer, é o Cristo de Deus. Esse é o papel de Pedro e o papel que depois passou aos sucessores de Pedro, que devem confirmar todos os outros irmãos na fé. Confirma os teus irmãos na fé, é o que Jesus vai recomendar a Pedro um dia mais tarde. Pois é, Pedro tem o papel de dizer quem é Jesus. Como ele disse naquele momento, naquela confissão de Cesaré. Interessante. A pergunta que Jesus faz é a pergunta que muita gente faz. Mas quem é Jesus? Jesus é o Cristo de Deus. É Pedro que responde. E, portanto, Pedro deve continuar a responder. Quem é Jesus? Perante todos, perante a humanidade. Até hoje, o Pedro de hoje tem essa função. Tem essa função. Responder quem é Jesus. Quem é Jesus? Dar testemunho autêntico da fé em Jesus. E, portanto, com isso está ligada a missão de confirmar os irmãos na fé autêntica. Olha que interessante. Por isso que, de fato, na nossa igreja, na Igreja Católica, o Papa, como primeira missão, tem essa, de ser a testemunha oficial, digamos assim, de Jesus Cristo. Interessante. E com ser testemunha oficial de Jesus Cristo, ser a testemunha, intérprete verdadeiro e oficial do Evangelho de Cristo. Confirmar os irmãos na fé em Cristo. E por isso também Jesus lhe promete as chaves, o poder, né, de ligar e desligar, de abrir e fechar,
como sinal justamente da autoridade que confere a Pedro para ele bem cumprir a sua missão de testemunha privilegiada do Evangelho, privilegiada de Jesus. Dom Angelo, que interessante isso que o senhor falou, porque o que o Papa Francisco faz hoje ali em Roma está ligado lá em Cesareia de Filipe. Exatamente. O que ele faz, vamos supor, ali no balcão da Basílica, o que ele faz nos seus pronunciamentos é repetir aquilo que Pedro disse ali no... Exatamente, nos nossos dias, nas nossas circunstâncias, dentro dos tempos mudados, das culturas diversas, sempre de novo responder quem é Jesus. Naturalmente, não fica respondendo o tempo todo, Jesus é o Filho de Deus, mas ele vai confirmando as palavras de Jesus, vai confirmando no caminho de Jesus, o seguimento de Jesus, vai convidando todos a seguirem Jesus Cristo, a orientar a sua vida por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador. Jesus é ungido de Deus como Salvador da humanidade. Muito bonito mesmo. Dom Angelo, vamos falar das vocações. Hoje a gente falou de todos, dos religiosos, dos padres, dos pais, da família, e hoje a vocação, os ministérios leigos, né? A vocação do leigo, né, dentro da igreja. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, principalmente porque a maior parte das vocações que nós temos são justamente dos leigos, né? Bem, é até estranho falar que é o maior grupo na igreja. É o maior grupo. Claro que é o maior grupo. Na base, eu até nem gosto de distinguir entre leigos e padres e religiosos. Somos povo de Deus. Somos o povo dos batizados. Somos o povo de Deus no seu conjunto. E no meio do povo de Deus, essa base comum, existem aqueles que são chamados para serem testemunhas de maneira especial, como são os religiosos, né? Isso. E tem aqueles do meio do povo de Deus que são chamados a servir o povo de Deus, a orientar, a testemunhar o Evangelho com autoridade, a servir como Jesus Cristo pastor, como Jesus Cristo mestre, como Jesus Cristo sacerdote, esta comunidade. Mas eles também, nós sacerdotes também somos deste povo de Deus. O povo de Deus, é verdade. Então, não se pode contrapor classes dentro da igreja. Isso é falsear, né, a igreja. Mas porque não existe também importância de vocações. Todas elas são igualmente importantes, né? Evidentemente que a importância é Deus quem faz, quem coloca, mas isso não é, digamos, mérito de ninguém, isso é responsabilidade maior. Mas é verdade, responsabilidade. Quem tem, digamos assim, um dom maior, tem maior responsabilidade. Porque muito foi dado, né? Muito será pedido, né? A quem está na frente, muito será cobrado para que esteja conduzindo bem quem está sendo conduzido, dirigido por ele. Mas as vocações dos leigos, as vocações dos batizados dentro da igreja, né, são muitas. Primeiro, partimos da dignidade igual de todos, como filhos de Deus e batizados, né? Mas depois, todos os batizados, mesmo que não sejam ministros ordenados, não sejam religiosos e religiosas, todos os batizados são chamados a participar da edificação do corpo de Cristo, da edificação do templo de Deus, que é a igreja. São chamados a participarem da vida, da dinâmica do povo de Deus, assumindo as suas missões próprias enquanto batizados. Não a título de serem ministros ordenados ou não a ser... Mas cada batizado, enquanto batizado, assumir a sua parte na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né? A imagem do corpo de Cristo, tantas vezes usada e interpretada, parece até desgastada, mas não é desgastada de forma nenhuma, né? Se nós pensarmos que no corpo não existem só membros, né? Cabeça, tronco e membros, né? Braços, pernas, não. No corpo existem também órgãos, existem células, existem funções, existem tantas especialidades, e cada uma delas deve trabalhar bem. Só pensar, cada célula deve trabalhar bem para que o corpo seja sadio e funcione bem. Ora, é isso, no corpo da igreja, cada batizado é como se fosse uma célula, é como se fosse parte de um
organismo, de um órgão, e cada um fazendo bem a sua parte, faz com que o corpo todo esteja bem, sadio, funcione, né, seja dinâmico, assim na igreja. Então, são os ministérios, os serviços dos leigos na igreja. E não vamos esperar sempre que sejam serviços especiais. Existem, sim, serviços especiais também dos leigos na igreja. E, por exemplo, o serviço de catequista já é um serviço especial dos leigos na igreja. O serviço de, sei lá, de leitor, de proclamador da palavra de Deus, o serviço de ministros da Sagrada Comunhão, ministro dos enfermos, ministro da palavra, são funções especiais. E mesmo quem tem dentro da comunidade serviço de administrar, pois é também um serviço em função do povo de Deus. Se é do Conselho Econômico, pois é. Que está na frente de uma pastoral, sim, também já são serviços especiais. Mas aqueles que não têm nenhum desses serviços especiais dentro do laicado, mesmo assim, eles têm a sua missão própria. É aí cada pai, mãe de família, cada profissional, né, cada trabalhador, cada um na sua condição própria, enquanto leigo, é um membro vivo e ativo, tem a sua parte para a vida da igreja. Dino, nós estamos terminando, mas eu acho que a gente precisaria falar alguma coisa sobre esse tempo de pandemia que a gente ainda está vivendo, né? A maneira da gente viver, o nosso enfrentamento, a maneira da gente agir. Pois é, nós estamos até sem máscara. Sem máscara, mas a gente está com uma distância... vocês não estranham, né? Porque considerável. Aqui estamos uma certa distância, depois fica mais compreensível também para comunicar, para falar. Depois a gente usa a máscara, fica tranquilo, viu? Então, sim, a pandemia, nós já passamos a marca triste de bem mais de 100 mil mortos no Brasil pela pandemia, é muita gente. E quantos doentes que já foram infectados, é muita gente. Pois é. E aí, como segue? Pois é, se a gente não cuida, vai continuar isso. Então, em alguns lugares já está melhor, outros não está. Tem lugares onde já estão liberados uma série de coisas, outros está tudo ainda bloqueado, fechado, porque ainda o contágio é muito sério. Então, o que a gente precisa fazer nesse tempo? Continuemos a cuidar da saúde. Continuemos a tomar as medidas recomendadas pelos médicos, pelos agentes de saúde, pelas autoridades de saúde, para que a gente não fique doente e a gente também não se exponha a contagiar outros. Quem está doente também tem que se cuidar para não passar a doença para frente, né? E assim, cuidando uns dos outros, nós estaremos vencendo essa pandemia, só desse jeito. Fora isso, é só rezar para que venha quanto antes a vacina. E que venha a vacina em abundância para vacinar todo mundo, porque enquanto não estiver todo mundo vacinado, o vírus vai continuar fazendo festa e fazendo estrago, né? Então, nós recomendamos a todos, com muita insistência, continuemos a cuidar da saúde, porque é muito sério esse assunto. Ninguém sabe se alguém vai ficar seriamente doente, ou só levemente doente, ou vai ficar gravemente doente até o ponto de morrer. Ninguém sabe, né? Tomara que ninguém morra, mas ninguém sabe. Por isso, a melhor coisa é cuidar para não pegar. Dom Dilo, nos dê a bênção, então, nesse domingo. Pois não, estamos encerrando mais um mês, praticamente. Temos ainda um domingo pela frente, né? Temos ainda a semana 30, né? 30. Pois é. E essa semana temos vários santos. Nós até verdade, ó, São Bartolomeu, nós nem falamos Santa Mônica, Santo Agostinho, então, olha, martírio de São João Batista, né? Martírio de São João Batista, exatamente. Então, olha, essa semana acompanhemos essas festividades tão bonitas dentro da igreja que nos edificam tanto. Que Deus nos ajude, pela intercessão de todos os santos, a preservarmos também a saúde, a que os doentes possam recuperar a saúde e que todos nós possamos alegrar-nos com sua cura quanto antes. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.